Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não temam, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Nós vamos nos colocar em pé. Com muita gratidão, muito louvor a Deus pelo fato histórico. Não vou dizer que é o mais importante, né? Porque depois temos a ressurreição. Mas, sem dúvida, o fato marcante na história da humanidade, o nascimento de Jesus. E depois, sua morte e ressurreição. Vão ser os hinos
estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Então, alegria para aqueles que creem em Jesus, alegria para todos aqueles que ainda não tomaram essa decisão. Ao tomarem, vão receber a alegria que vem do Senhor, a alegria que é a nossa força. Cristo, função, não o nome, mas a responsabilidade que ele teria de vir ao mundo, ensinava, pregava, curava, mas finalmente ele vai e morre em nosso lugar, e ao terceiro dia ressuscita, e depois de 50 dias nos manda o Espírito Santo. Então, essa função, essa responsabilidade, é uma designação que Deus deu para Jesus. Ser o quê? Ser o Cristo. A palavra Cristo significa, vamos ver se vocês lembram? Ungido. Ou seja, ele recebe autoridade. Toda a autoridade me foi dada. Mas por que Jesus recebeu autoridade? Porque o Pai lhe deu autoridade, e depois Jesus passa essa autoridade para o Espírito Santo. Por isso que nós estamos aqui. Deus resgatou as nossas vidas, fez com que nós nascêssemos de novo. Então, comemorar o Natal é também lembrar que Deus fez com que nós pudéssemos ser recriados em Cristo Jesus. E também poder colocar diante dele muita gratidão, muito louvor, e as nossas ansiedades também, porque temos acesso perfeito ao Pai através de Jesus e com a intercessão do Espírito Santo. Autoridades, os irmãos que estão enfrentando questões de saúde, o Senhor sabe quais são, né? E agora vocês quiserem relatar os seus pedidos pelo nosso país, situação da saúde, que logo a gente possa ter novamente mais liberdade. E agora, até o dia 7, estaremos de molho novamente. Vocês? Maria Helena? Pastor, família, João Vitor e? Elzinha. Alberto? Está no TI. Mais algum motivo? Já pedindo pelo próximo ano, né, pastor? A gente não vai estar reunido, mas que a gente já ore pelo próximo ano. Então, próximo ano, nós já estamos se colocando diante de Deus, né? Nossos projetos, nossos planos, e o projeto que nós temos é um projeto de Deus, que todos nós sejamos o quê? Discipuladores. Nós já somos discípulos, agora queremos exercer essa função, essa designação, como fomos ungidos também, né? Isso é uma unção que Deus deu para todo aquele que crê em Jesus. Então, qual é a nossa função? Somos discipuladores. O que o discipulador faz? Ele vive o Evangelho de tal forma que as pessoas vão se interessar em conhecer a razão e a esperança que há em nós, porque nós queremos viver de tal forma que Jesus possa ser visto através das nossas atitudes, nosso comportamento, nossos pensamentos, nosso arrependimento. Tudo são aspectos fundamentais. E lembrar de Esdras, né? O que Esdras fez? Decidiu estudar a palavra. Mais uma vez, uma ênfase muito grande, principalmente em tempos que nós estamos com restrições. Eu fico pensando como é bom, porque nós podemos ter a palavra. Nós não podemos nos reunir aqui na quarta-feira, no domingo que vem, nem na outra quarta, nem no outro domingo, mas nós podemos ter esse contato com a palavra. Não se esqueçam que existem pelo menos 200 milhões de crentes que são perseguidos e que não podem se reunir, e bilhões de pessoas que não podem ouvir. Então, não vamos ficar
tristes, porque nós temos a palavra. Então o que vocês vão fazer? Invistam esse tempo na palavra. Então, não vou no culto de quarta-feira, então vou ler 1 hora de Bíblia. Amém? Não vou vir no culto de domingo de manhã. Vou fazer o quê? 1 hora de Bíblia. E à tarde também. E os outros dias, é claro, que já faz parte da nossa rotina. Tá bem? Olha que bênção. Então, nós vamos poder ter esse contato, nós vamos poder estar com a palavra. E nada se compara com a palavra, não é? A palavra, ela é completa, ela é perfeita. E em tempos de pandemia, nós vamos ter uma oportunidade muito grande de dizer como é bom ter a palavra. Porque a gente não pode se reunir, nós não podemos estudar a Bíblia juntos, não podemos, até para cumprimentar está difícil, né? Amém? Então, vai dar 3 horas por semana, né? De leitura bíblica, fora os outros dias. Leiam a Bíblia toda. Qualquer dúvida, entre em contato com alguém que já tem uma caminhada mais longa com o Senhor. Pastores, os irmãos, professores, diáconos, irmãos mais antigos. A gente não consegue resolver. Às vezes tem coisas que ninguém vai resolver, porque a palavra de Deus, ela é muitas vezes insondável. Nós não conseguimos saber tudo que está lá. Mas o fundamental é saber que somos pecadores, que Jesus morreu por causa dos nossos pecados e que Ele ressuscitou e que Ele quer nos dar uma vida tranquila. Certeza que isso qualquer crente pode absorver na palavra. Desse lado, mais alguém quer pedir? Tranquilos? Assis, você vai pedir? Missionários, dependentes químicos. E muita gratidão a Deus por mais um ano, pela vida de todos os irmãos. Então, pode orar. Você vai. Quem está lá atrás? Amado. Então, pedir para aqueles irmãos que estão com dificuldade para vir, o Zinho, que já foi pedido, Simone, que está faltando, né? Agradecer ao irmão brasileiro que teve uma melhora muito grande, então um milagre está funcionando no irmão brasileiro. Continuar assim, logo ele vai poder estar conosco. Algum motivo ainda? Gratidão pelos livramentos. Maísa. E o livro de Isaías, que foi escrito aproximadamente 2.700 anos, muito tempo, né? Já ele nos falava que Jesus seria o quê? Maravilhoso conselheiro. Então, o que mais o ser humano precisa é de um conselho verdadeiro, né? Que Jesus é o Senhor. Que mais? Deus forte. Então, cada uma das questões que nós colocamos aqui diante de Deus, para nós é impossível, para Deus tudo é possível. Depois o quê? O que vem depois? Maravilhoso conselheiro. O que vem depois? Pai da eternidade. Então, o que significa? Que nós vivemos sempre com a esperança da vida eterna. Ninguém tira isso de nós. Então, a fé, o amor e a esperança. E depois, o que a gente precisa para viver essa vida? Paz. Vamos falar juntos? Então, Jesus é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Assis. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos, Pai querido, por este momento que estamos aqui na tua casa, Senhor Deus. Os nossos corações alegram, vamos te engrandecendo a ti, ó Deus, agradecendo por todas as bênçãos que o Senhor nos tem derramado na vida de cada um de nós, que fazemos parte desta igreja, Senhor. Oh, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor até aqui nos tem nos ajudado, nos tem auxiliado a cada instante de nossas vidas. Nós levamos diante do teu altar, ó Deus, cada pedido que foi feito aqui nesta noite. Nós agradecemos a ti, ó Deus, pela recuperação daqueles que estão enfermos, e o Senhor está recuperando a cada instante, ó Deus. Oh, Deus. Nós pedimos, Pai querido, que o Senhor esteja abençoando de uma maneira especial
cada família dessa tua igreja, ó Deus, cada criança, cada adolescente, cada jovem, ó Deus. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo a cada dia, nos dando a alegria de ler a tua palavra, de orar, ó Deus, de estar fazendo a tua vontade. Pedimos neste momento, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando o pastor, sua esposa e os seus filhos, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando de uma maneira muito especial. Pedimos, ó Deus querido, pelo Fernando, que está ali nos Estados Unidos, ó Deus, está longe dos seus familiares, mas sabemos que o Senhor está com ele ali, cuidando, abençoando e auxiliando em todos os momentos, Senhor. Ó Deus. Nós pedimos, ó Deus querido, que o Senhor esteja abençoando a nossa cidade, ó Deus, e que o Senhor possa estar amenizando essa terrível pandemia que está espalhada pelo mundo, ó Deus. É uma maneira de nós ler mais a Tua Palavra, de nós se achegar mais a Ti e levar a Tua Palavra àqueles que ainda não Te conhecem, Senhor Deus. Deus. Encoraja, Senhor, cada um de nós para, em poucas palavras, dizer que só Jesus Cristo salva. Amém. É o único que pode ter a solução para o problema de cada um de nós. Agradecemos pelo ano que está se findando, ó Deus. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, tem nos fortalecido, ó Deus. Pedimos, ó Deus, também pelos jovens da nossa cidade, principalmente aqueles que estão envolvidos com a química, ó Deus, que eles possam ter um encontro contigo, ó Deus. Amém. Que esse ano que vai se iniciar, o ano de 2021, desde já pedimos que o Senhor capacita cada um de nós, que somos, Senhor, para discipular e trazer as pessoas para o conhecimento da Tua Palavra. Fica conosco e abençoa ricamente. Esta é a nossa oração, no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Proclamaram anjos mil o primeiro Natal. Agora, quem são os anjos de hoje? Somos nós, né? Nós que temos que proclamar essa verdade. E como mesmo Jesus disse, se nós não pregarmos, as pedras clamarão. Então vamos explicar, que Deus nos abençoe. Nós temos uma garantia na palavra que essa paz, essa alegria, esse conselho perfeito para dirigir a nossa vida, nos orientar dentro da palavra, é para nós, mas é para todos os 7 bilhões de pessoas que fazem parte da Terra. Então, ao cantar esse hino, você lembra que existem bilhões de pessoas que precisam conhecer Jesus. Pastor
como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Vamos orar? Então, o que Deus quer proporcionar para cada um de nós? Uma alegria completa. A alegria completa é a certeza da salvação. Todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quando estamos no mundo em que vivemos, lembrando que Teu Filho nasceu, se fez ser humano, o Verbo se fez carne, e Ele veio para que nós pudéssemos ter a certeza absoluta de que temos uma alegria indizível, preparada para nós, celestial, mas que já muitos aspectos dessa alegria são uma realidade para o nosso dia a dia e que nós possamos usufruí-la através da Tua Palavra, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Como participar dessa alegria? Uma alegria completa, como Jesus disse: permaneçam no meu amor. Então, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós vamos perceber que ela, de capa a capa, nos fala do amor de Deus, e esse amor, ele já é historicamente nos contado através de Jesus. Quando que nós vamos encontrar já alguma referência a respeito de Jesus? Quando fomos criados. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quem você pode ter certeza que estava ali naquele momento? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós pensamos às vezes que só vamos encontrar Jesus depois que o homem e a mulher pecaram. Quando nosso Deus disse que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, mais uma referência a Jesus. Mas na verdade, 3.500 anos atrás aproximadamente, Deus já falou que nós havíamos sido criados à sua imagem e à sua semelhança, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando João nos fala da pessoa de Cristo, o Verbo se fez carne, ele também nos fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus. Então Jesus estava, antes da nossa criação, já estava atuando de uma forma especial para que nós pudéssemos existir. E aí você vai percorrendo essa história de aproximadamente 1.100 anos de revelação. Começa com Moisés, quando ele, através das informações que ele recebeu dos seus antecedentes, ele coloca para nós então todas essas verdades do livro de Gênesis, vai caminhando e chegamos então em Apocalipse. Isso vai dar um período de 1.100 anos aproximadamente. Aí você tem 66 livros nos falando de Jesus. 66 livros nos falando o quanto que Deus nos ama. 66 livros que quanto mais nós lemos, quanto mais nós nos envolvemos com esses livros, mais nós sentimos uma alegria, uma paz, uma tranquilidade, uma companhia, porque às vezes podemos estar no meio de muita gente, mas não temos companhia. Então nós suplicamos que Deus nos abençoe, que a gente possa usufruir dessa alegria. E que para que isso acontecesse, então foi necessário que o povo recebesse informações. E nós temos informações excelentes, né? Quando Deus nos fala que levantaria alguém semelhante a Moisés. É claro que incomparavelmente maior do que Moisés. E levantarei no meio dos meus irmãos um profeta como você, porém minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Então tudo que eu preciso saber do meu Deus, eu vou saber através do seu Filho. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e àqueles a quem o Filho quiser revelar. Mas logo depois, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos. Então, estamos hoje dizendo para o Senhor me criou, fui feito à sua imagem e semelhança. Desobedeci, pequei, perdi essa imagem e semelhança, ela é restaurada em Cristo Jesus. E quando
a palavra nos fala a respeito disso. Revesti-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Então, quando você está lembrando que Deus se fez ser humano entre nós, e agora chega para mim e para você e fala assim: revistam-se do novo homem, revistam-se de Jesus para ser semelhante a Deus. Assustador, não é? Semelhante a Deus. Em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, quando nós valorizamos aquilo que Deus fez na nossa vida, fez com que nós participássemos de uma alegria especial, e agora dizer que Ele quer que eu e você possamos crescer na semelhança dEle. E hoje nós estamos dizendo para o Senhor: eu nasci de novo. Jesus nasceu na minha vida, e mais do que apenas uma data comemorativa, nós sabemos que existe um significado muito maior, que é essa paz, essa alegria que Deus quer que a gente vivencie todos os dias. Se vocês permanecerem no meu amor, vocês terão uma alegria, e uma alegria completa. Você precisa dessa alegria? Precisamos ou não? Mais uma vez, o que é alegria completa? Ainda que a figueira não floresça, né? A videira não produza uvas, as oliveiras não dêem azeitonas, no curral não hajam vacas, nem os rebanhos estejam no aprisco, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então Deus quer que nós estejamos prontos para viver um Natal verdadeiro. Um Natal verdadeiro é um Natal em que você vai além das circunstâncias, você vai além das dificuldades pessoais que você tem, você vai além da realidade do nosso país, da nossa cidade, e nós estamos aqui para dizer ao Senhor: Ele é o meu maravilhoso, gravaram já? Meu maravilhoso conselheiro. Então eu tenho toda a orientação precisa através do Espírito Santo que Ele nos mandou. Depois, o que eu preciso? De um Deus onipotente. Quantas são as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, mas nós podemos ter a certeza que o nosso Deus é um Deus forte. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele fez com que eu e você fôssemos cheios da plenitude de Deus. Pense um pouquinho mais uma vez nisso. Plenitude de Deus em seres humanos, como Paulo diz, em vasos tão frágeis como nós somos. E aí então você fala: meu Deus é forte. O que mais que eu preciso? Preciso de uma esperança inabalável, Pai da eternidade, e preciso da paz que só Jesus pode me conceder. Paz aos homens a quem Ele quer bem. Então nós estamos hoje para dizer ao Senhor: como é bom poder ter alguém que não mediu sacrifícios, entregou a sua vida. Quando o salmista nos fala a respeito do que foi necessário que Jesus fizesse, certamente ficaremos impressionados. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. A morte de cruz fazia com que as articulações se rompessem. Meu coração se tornou como cera, ou seja, extravasou todo o líquido precioso que é o nosso sangue. Derreteu-se no íntimo. Um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Salmos. 1000 anos antes de Jesus ter nascido, Ele já estava preparado para conquistar para nós a vitória sobre a morte. Então, quando você pensa em Natal, você pensa na história de alguém que nasceu, que cresceu, que ensinou, pregou, curou, e depois ele vai e morre em nosso lugar, como diz o Salmo de número
22. Então o salmista já nos falava aquilo que Jesus teria que passar para que Ele pudesse ser o meu Senhor e o meu Salvador. Deus os faça imensamente agradecidos por tão prova grande de amor. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Contudo, foi da vontade de Deus que Ele passasse por tudo isso no meu e no seu lugar. Quando Paulo fala a respeito disso, ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Vitória, quando o escritor aos Hebreus nos fala de que Jesus nasceu, Jesus se fez ser humano, ele então enfatiza que foi necessário que ele passasse por tudo isso, que ele fosse semelhante a mim e a você, para que nós pudéssemos então ter, através da sua morte, a derrota do inimigo. Então, como é que o inimigo foi derrotado na nossa vida? Ele continua ainda atuando no mundo em que nós vivemos, mas espiritualmente, na vida de cada crente, todavia o Senhor é fiel, Ele nos fortalecerá, nos guardará do maligno. Certeza. Por isso que o crente não fica falando toda hora nele. Mas é bom saber que nós já temos essa vitória. Se não vivemos pecando, o que acontece? O unigênito de Deus nos guarda e o maligno não toca na nossa vida. Essa vitória desse que anda de redor bramando como leão, vendo a quem possa tragar, foi conquistada porque Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu por nós. Os filhos, como Ele chama, nós, são pessoas de carne e sangue. É por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte da natureza humana deles. Ele fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravizados toda a vida por causa do medo da morte. Então, pensar em Natal é pensar numa história completa, alguém que foi anunciado, alguém que participou da nossa criação, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, veio até nós, ensinou, pregou e curou, e depois morre em nosso lugar, passa por todos os tipos de tentação que nós passamos, e por isso que nós podemos dizer que não existe tentação além das nossas forças. Fiel é Deus, que não deixará que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar, e com a tentação vem o escape. Então vocês vejam que proposta de vida que o crente tem: viver pecando cada vez menos. E dizer que não vai pecar é impossível, mas cada vez pecando menos. Menos prostituição, menos impureza, menos maledicência, mais amor ao próximo. Tudo isso é possível porque nós temos alguém que nasceu em nós, para que nós pudéssemos ter esse perdão, essa reconciliação e essa vida eterna que nos está garantida. Está gravado? Maravilhoso? Maravilhoso? Conselheiro. Deus forte, Pai da Príncipe da paz. Então, já pensou se a gente conseguisse lembrar disso a todo momento? Buscaríamos o conselho de Deus em todos os pensamentos, em todos os sentimentos, em todas as decisões da nossa vida. Como é que a gente faz isso? Palavra, mais oração e mais comunhão. Porque muitas vezes nós precisamos da opinião de um irmão, de alguém para que nos orientar.
Às vezes nem é um irmão, alguém que vai ser importante para nos orientar. Então, o maravilhoso conselheiro, o Espírito Santo usa a palavra, o Espírito Santo usa pessoas, o Espírito Santo faz com que nós possamos pedir a Deus orientação. Vamos viver dessa forma esse ano? Sempre pedindo orientação, porque Ele se propôs a ser nosso maravilhoso conselheiro. Existe alguma dificuldade que não possa ser resolvida? Se você tem um conselho bom, você vai ter um encaminhamento para poder usufruir que o nosso Deus é um Deus que transcende toda e qualquer circunstância da nossa vida. Ele está no controle de tudo através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o cabeça, como Paulo fala nas cartas. Terceiro, o que eu preciso? O que a gente tem suplicado para Deus? Faça com que eu viva com os meus olhos focados no... Aonde? Em Jesus e no céu. Pense nas coisas que são lá do alto. É a próxima leitura que nós vamos fazer em Colossenses. Então, Ele é o quê? Pai da eternidade. E como é bom ter paz e a paz de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, quando nós estamos lembrando que na história que Tu programaste, na história da humanidade, já estava estabelecido que o Teu Filho unigênito se faria ser humano. E como ser humano, nos traz a certeza absoluta que podemos viver fundamentados num conselho perfeito que é através da Tua Palavra. Quanto mais nós lemos a Tua Palavra, quanto mais oramos, quanto mais atentamos para o nosso bom relacionamento com nossos irmãos, mais nós sentimos como é bom ter um conselheiro, Jesus. Também Te suplicamos que possamos viver sempre fundamentados numa fé, numa confiança, na certeza absoluta que o Senhor está no controle de tudo. Toda e qualquer circunstância estão debaixo dos seus cuidados. E que Ele faz com que nós possamos viver a vida cristã sempre com os nossos olhos, com os nossos pensamentos, com a certeza de que Ele conquistou para nós o direito à cidadania celestial, à eternidade. E enquanto estivermos peregrinando aqui na terra, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja o árbitro nos nossos corações, seja o divisor para que nós possamos entender o que é certo e o que é errado e depender totalmente de uma tranquilidade, de uma libertação das ansiedades, porque nós sabemos que quando oramos, lançamos as nossas ansiedades sobre Ti, certamente a Tua paz começa a cuidar do nosso coração, da nossa vida, do nosso todo, nossa família, na nossa igreja, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos nos colocar em pé?
Tudo é paz, tudo é amor em Cristo Jesus.